Se uma mesa proprietária te dá capital para operar, por que que ela ganharia dinheiro quando você perde o desafio? Fala, trader, como você está? Seja muito bem-vindo ao canal da Fondop Trading Brasil. No vídeo de hoje eu vou te explicar de forma simples e direta como uma mesa proprietária lucra, por que que ela cobra avaliações, como funciona a divisão dos lucros e por que é que as regras existem. Eu já te adianto uma coisa, o problema não é a mesa ganhar dinheiro. O problema é o trader entrar sem entender o modelo. Agora sim, bora para o conteúdo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que uma mesa proprietária serve como um avaliador de rentabilidade dos traders, tá? Mas, como já temos falado em os primeiros vídeos, no primeiro bloco, gente, a empresa precisa ter lucro, não é uma ONG, tá? Por isso é que as avaliações, os testes são cobrados. Agora, deixa eu te falar uma coisa com sinceridade. A mesa proprietária com certeza lucra de aquelas pessoas que não têm as informações claras e que, no final de contas, por não ter uma estratégia, não ter uma rentabilidade provada, terminam passando de teste em teste e pagando todos os meses. Bem, mas o modelo principal da mesa proprietária é ganhar sim com os lucros dos traders que são rentáveis. Então, vamos fazer uma conta aqui rápida. Então, uma mesa proprietária moderna é uma empresa. É como qualquer empresa, ela precisa ter receita, custo, estrutura, tecnologia, suporte, gestão de risco e regras para proteger o modelo de negócio, tá? O problema é que muitos traders entram nesse mercado com uma visão muito emocional. Alguns pensam, a mesa vai me dar dinheiro por operar. Outros pensam, se a mesa ganha dinheiro quando o trader reprova, então ela está contra mim. Mas os dois pensamentos estão incompletos. A realidade é muito mais prática. Uma mesa proprietária precisa funcionar como um negócio. Ela precisa avaliar traders, controlar riscos, definir regras e precisa pagar os traders que cumprem com as condições. Então, para entender esse modelo, vamos a separar as principais formas que uma mesa pode ganhar dinheiro. A primeira fonte da receita são as avaliações. O trader paga uma taxa por participar de uma avaliação. Essa avaliação pode ter uma fase, duas fases, metas de lucro, limite de perda diária, drawdown máximo, regras de consistência e outras condições. Se o trader não passa, a taxa de avaliação fica com a empresa. Ponto. Isso pode parecer estranho para quem olha de fora, mas faz parte do modelo. A empresa precisa manter plataforma, dashboard, suporte, tecnologia, processamento de pagos, equipe, sistema de controle, marketing, atendimento e toda a estrutura operacional. Então, a taxa de avaliação é uma das formas de sustentar essa economia. Agora, aqui entra um ponto importante. Isso não dá ao trader o direito de entrar sem ler as regras. Se você paga uma avaliação sem entender o que está comprando, o erro começou antes da primeira operação. Uma mesa proprietária, você não compra apenas acesso a uma conta, você está com um processo de avaliação e a avaliação tem critério. A segunda fonte de receita é o profit split ou a divisão de lucros. Quando o trader passa pela avaliação, cumpre as regras e opera dentro das condições e gera lucro, esse lucro pode ser dividido entre o trader e a empresa, dependendo do desafio e das condições. O trader pode ficar com uma parte relevante desse lucro e a mesa fica com outra parte. Esse é o cenário mais saudável do modelo. O trader opera bem, a empresa controla risco, o lucro é dividido e os dois lados ganham. Esse é o ponto que muita gente esquece. Uma mesa séria não quer apenas traders reprovando. Ela também precisa encontrar traders que consigam operar com consistência, porque esses traders podem gerar valor para a empresa no longo prazo. E o trader consistente vira um ativo. O trader impulsivo vira risco. Bem, agora, vamos dar uma olhada aqui em como que acontece com a Fondop Trading. Veja só, aqui nós podemos enxergar, primeira parte, nos desafios Start, que são desafios que têm duas etapas, ou no Express, que tem uma etapa. Já vamos dar uma olhada em cada um deles e vamos tomar como base o 50K, que é provavelmente o teste mais procurado para quem opera em mesa proprietária internacional. Beleza? Então, vamos lá. O teste Express.
não tem limite de tempo, e isso daqui é bem importante, um diferencial enorme que tem a Fund Up Trading. Quando você opera principalmente mesa de futuros americanos, ela precisa, é tipo uma subscrição, você tem que pagar mês a mês até passar o teste. Aqui na Fund Up isso não vai acontecer. Então, você precisa gerar um 9% de lucro da conta, além disso, tem que ter um mínimo de 5 dias de negociação. Você, no máximo, pode perder 3% da tua conta e o drawdown máximo é de 6%. Bem, então, e tem a opção de trabalhar com alavancagem de 1 a 1, 20 para 1 e 50 para 1. Bem, agora, aqui onde está o negócio. Na primeira fase, você não vai ter reembolso, nem vai ter distribuição dos benefícios. Bem, o valor está aqui embaixo. Agora, uma vez que você já passou a prova, uma vez que já você está financiado, então a divisão passa a ser 80% para o trader e 20% para a empresa. Isso, de novo, na conta Express. Vamos com a conta Start. A conta Start de 50K tem duas fases. Na primeira fase, você tem que gerar 8% do lucro. Não tem limite de tempo também não. Na segunda fase, você precisa gerar 5% do lucro. Já depois disso, na fase na qual você já está financiado, então também precisa gerar 5%, mas a distribuição do lucro é diferenciada, porque aí você vai poder optar por uma divisão entre o 80% e o 90% do lucro que tem na tua operativa. Agora bem, por que essas regras existem aí, Gu? Se a mesa pode ganhar com a avaliação e com divisão de lucro, por que existem tantas regras? Porque a mesa proprietária controla risco. Imagina o seguinte: um trader compra um desafio, passa de forma muito agressiva, usando uma alavancagem muito alta, um lote muito alto, fazendo uma ou duas operações enormes e assumindo risco fora do normal. Ele pode até passar, bem, mas será que esse trader é realmente consistente? Será que ele é alguém que a empresa gostaria de acompanhar por meses? Será que ele consegue operar de forma profissional? Ou ele apenas acertou uma pancada? Esse é o problema. Muitos traders não querem construir consistência, eles querem saque rápido. Eles querem dar um tiro, eles querem usar a alavancagem alta, passar na avaliação e tentar tirar o dinheiro o mais rápido possível. Esse tipo de comportamento é perigoso para a mesa. Por isso existem regras como a redução diária, o drawdown máximo, bem, os dias mínimos de operativa, restrição em notícia, proibição de hedging, proibição de order taking, limite para operar em determinados horários, regras sobre copy trading, bots e automações. Essas regras não existem para dificultar a tua vida, querido. Elas existem para que a empresa diminua o risco. Existe um comportamento muito comum no mercado. O trader compra um desafio, não lê as regras, opera do jeito que ele quer, perde a conta e depois diz: a mesa me derrubou. Claro, existem empresas ruins no mercado. Vamos falar sério. Por isso, você precisa pesquisar, ler termos, entender o modelo e escolher com cuidado. Mas também existe muito trader que não assume a responsabilidade. O trader opera notícias sem saber se pode, abre operação fora do horário permitido, faz preço meio sem controle, usa lote exagerado, quebra a regra de consistência, copia operações de outro trader, mantém posição aberta quando não deveria, não entende o drawdown e depois culpa a empresa. Por isso é que a gente precisa controlar o risco. E, aliás, esse comportamento não é postura profissional, não. Essa é a diferença entre um trader preparado e um trader emocional. Agora, o erro contrário, achar que a mesa é dinheiro fácil. Também existe esse erro, né? A pessoa vê um vídeo de alguém mostrando saque e apenas fala: vou comprar um desafio, passar e resolver a minha vida assim. Esse pensamento é perigoso, porque uma conta financiada não elimina o risco, e já falamos disso. Ela coloca o risco dentro das regras. Você pode perder uma conta maior, mas também tem limites mais claros. Você pode ter uma oportunidade de escala, mas precisa respeitar critérios. E ganhar uma parte dos lucros precisa que você opere como um profissional. Então, não olhe a mesa proprietária apenas pela promessa. Olhe o processo, se pergunta, qual que é a meta do lucro? Qual que é o drawdown diário? Qual que é o drawdown máximo? Quanto posso sacar? O que é proibido?
posso operar notícia, posso usar robô, copiar a operação, posso manter a posição aberta, tem regra de consistência. O meu estilo de operação respeita essas regras. Se você responde essas perguntas com sinceridade, com certeza vai te evitar muita frustração. Agora, como é que o trader profissional deve enxergar esse modelo de negócio? O trader profissional não entra numa mesa proprietária pensando apenas em um passe rápido. Ele pensa em permanecer. Essa é a chave. O trader amador pensa como que eu faço para sacar o máximo, o mais rápido possível. O trader profissional pensa como eu faço para manter essa conta viva o maior tempo possível. Essa é a diferença real. E essa diferença pode mudar tudo. Porque se você pensa em permanecer, você controla melhor o risco. Não opera por vingança, não tenta recuperar tudo no mesmo dia, não aumenta o lote sem critério, você não ignora a notícia, não quebra a regra por ansiedade, não transforma a conta financiada em um cassino. Você começa a operar com mentalidade de processo. E esse é o tipo de trader que tem mais chance de se beneficiar de uma mesa proprietária. Agora, onde que fica o fund up trading nesse conceito? A fund up trading está dentro desse mercado com contas financiadas e avaliações para traders. Ela oferece desafios, regras, critérios e tudo o que a gente falou. Mas aqui no canal, a mensagem sempre vai ser clara. Não compre desafios sem entender o modelo. Se tem alguma dúvida, é só perguntar aqui embaixo. Ah, detalhe. A Fund Up Trading é uma empresa que é feita por traders para traders. Isso dá uma vantagem absurda. Vocês têm noção do que alguém pode pagar uma conta de 50 mil, não vai ter que pagar mais tempo, é só paga uma vez só. Depois daí que ele chega a ser financiado, no primeiro saque ele vai poder recuperar os 100% do pagamento que ele fez para o teste. Até agora, eu não conheço muitas empresas que façam esse tipo de situação. Então, a Fund Up Trading está procurando 100% que seu modelo de negócios seja bancar traders consistentes para poder dividir os lucros. Agora sim, você entende o que é uma mesa proprietária e como que ela lucra.